Que me perdoem Dostoiévski, Shakespeare e Machado de Assis, mas C.S. Lewis é o meu escritor favorito. E no vídeo de hoje você vai entender por quê e você também vai ter um guia para conhecer a obra desse autor. Bem-vindo, viajantes! Eu sou Marcelo Santos e se você acredita que boas leituras são uma excelente companhia pela jornada da vida, este é o seu canal. E se você ainda não tem o hábito de ler, mas quer começar a se aventurar neste caminho, o Viajando na Leitura também é para você. Então aperte o cinto e vamos ao vídeo de hoje. Antes de eu ser cancelado pela comunidade leitora mundial, deixa eu fazer um disclaimer aqui. Eu não quero dizer que o C.S. Lewis é um escritor melhor do que Dostoiévski, Shakespeare ou Machado de Assis. Nem mesmo ele se considerava assim, não, pelo contrário. Mas eu quero dizer que ele é o escritor que mais marcou a minha vida. E você pode ver isso pelo número de obras dele que eu tenho. Ou seja, dá para ver que ele realmente é o meu favorito. Agora, quem é C.S. Lewis e por que ele é tão importante? Ele nasceu, Clive Staples Lewis nasceu em 1898 na Irlanda e ele faleceu em 1963. E ele foi um famoso intelectual, professor de literatura titular das universidades de Oxford e de Cambridge, ou seja, duas das maiores universidades do mundo. Ele era ateu e na idade adulta ele teve uma experiência espiritual e se tornou cristão. Ele passa então nos seus escritos, ele passa a escrever uma grande obra, ele já tinha obras técnicas de literatura, e ele passa a escrever obras falando com o povo sobre a realidade, a verdade e a relevância da fé cristã. Ele fala para uma sociedade secularizada, uma sociedade que achava que o cristianismo era uma coisa só de gente burra e ignorante. Ele veio dizer que não, ele, um intelectual, um universitário, fazia essa ponte entre a fé cristã e o conhecimento moderno naquilo que a gente chama de apologética ou defesa da fé. Além disso, Lewis escreveu muitas obras de ficção. As famosas Crônicas de Nárnia, por exemplo, são dele. Ele era amigo do J.R.R. Tolkien, que fez O Senhor dos Anéis. E ele, então, tem esse impacto muito grande na literatura cristã, na teologia, nos debates entre a fé e a cultura, tá? E aí muita gente conhece essa obra do Lewis e quer começar a ler, mas aí pega às vezes um livro e se sente meio perdido. Por isso que eu decidi fazer esse vídeo, para dar um guia de por onde começar, né? Por onde se aventurar nessa obra. Nesse guia, eu estou deixando de lado as Crônicas de Nárnia. É algo à parte, é uma obra à parte dele. E eu vou fazer um vídeo separado sobre as Crônicas de Nárnia. Ou eu posso fazer 7 vídeos, um para cada um dos livros das Crônicas de Nárnia. O que você acha? Deixa aí nos comentários se eu faço um livro só abrangendo as crônicas todas ou um vídeo para cada um dos livros da obra. Quero que você deixe aí a sua opinião, tá? Qual é a minha jornada, então, com o C.S. Lewis? O primeiro livro que eu li dele foi esse aqui. O Peso da Glória. Não era essa edição, foi um livro que eu peguei na biblioteca para ler, nunca tinha lido nada dele, e é um livro que fala de um tema muito interessante que eu sempre tive dúvidas, que é a questão do galardão. A questão de que no céu, na vida eterna, se vamos ter recompensas diferentes, se vamos ter graus diferentes de felicidade, de bênção, eu sempre tive essa dúvida. E esse é o assunto que o Lewis trata aqui. É um livro fininho, mas com grande profundidade. Porque quando eu li, eu me senti muito burro lendo. Eu ficava, caramba, como é que é isso? Ele vai se aprofundando nos conceitos e a linguagem é uma linguagem que a gente não está muito acostumada, porque ele é um escritor lá do meados do século XX, 1940, e os exemplos, às vezes, que ele dá eram muito distantes da minha realidade. Por exemplo, ele falava assim, o aluno, o estudante da escola, quando ela está aprendendo grego,
ele não consegue ter prazer naquilo, mas quando ele começa a ler os poetas gregos em grego, ele descobre esse prazer. Aí eu falo, gente, criança na escola aprendendo grego, aqui a gente mal aprende português, né? Porque era uma realidade muito diferente. Mas mesmo assim, com essas dificuldades, eu aproveitei bastante o livro, eu senti a profundidade desse autor e a intelectualidade dele. A seguir, eu li aquele que é talvez o maior best-seller dele, depois das Crônicas de Nárnia, o mais conhecido, que é o Cristianismo Puro e Simples. Cristianismo Puro e Simples é um compilado de várias palestras que ele deu na Rádio BBC. A Rádio BBC de Londres era o equivalente ao que seria a Rede Globo nos dias de hoje, a rede mais conhecida. E na década de 40, o Lewis era convidado para dar palestras sobre o que é o cristianismo. E aqui nesse livro estão reunidas essas palestras em que ele fala sobre Trindade, sobre a natureza de Cristo, sobre como se dá a salvação. É um apanhado, um guia realmente para alguém entender como é o cristianismo. Ele compara a obra dele como uma antessala de uma grande mansão que tem vários quartos, vários cômodos. Os vários cômodos são as várias denominações cristãs. O anglicanismo, que era a denominação dele, o catolicismo, o luteranismo e etc. E aí ele fala aqui, essa é a antessala, você conhece tudo. Daqui você pode escolher qual ramo você quer tomar. Então, é um livro que abençoou muito a minha vida, porque eu estava passando nessa época por uma crise na minha fé. E ele me ajudou a entender as raízes e as bases e a racionalidade da fé cristã. E então, me ajudou a enfrentar essa crise e me deu muitas respostas que eu encontrei nesse livro. Depois de ler, mais ou menos ao mesmo tempo em que eu li o Cristianismo Puro e Simples, eu li esse aqui, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. É um livro delicioso. É um livro, como o título diz, é um demônio treinando um demônio estagiário. E o demônio vai passando as dicas de como esse demônio estagiário deveria tentar o paciente dele, que no caso é um ser humano. E em como esse paciente deveria ser afastado do inimigo, e o inimigo, no caso, é Deus. Tá? Então é um livro delicioso, divertido e, ao mesmo tempo, com umas sacadas muito interessantes sobre a nossa vida, sobre as escolhas que tomamos na vida e sobre as tentações que nós temos na vida. Tá? Mas se você não tem um entendimento do que é a ironia, do que é o sarcasmo da linguagem, você vai ficar meio perdido. Como assim? Quem é esse inimigo? Do que eles estão falando? Se você não entender que é um demônio treinando o outro, fazendo um EAD de como atentar a vida contra a vida de um ser humano. Tá? Depois que eu li o Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, eu vim a ler esse aqui, A Abolição do Homem. Para mim, este é o livro mais profundo e mais difícil do C.S. Lewis. Nem parece, né? Fininho assim, mas é muito denso. Ele fala de temas filosóficos, ele fala do relativismo ético, do relativismo moral, ele fala sobre como essa ideia do ser humano de que tudo vale e que tudo não, o que importa, a beleza está apenas nos olhos de quem vê. Ele fala sobre como essa ideia leva à destruição, à abolição do homem. E ele antecipa muitas coisas que a gente está vivendo hoje, tá? Muitas realidades morais, muitas realidades filosóficas, mas é um livro que não é para todo mundo. É um livro que eu não recomendo para quem está começando na leitura, porque ele realmente é pesado. Tá? Diante disso tudo, essa ordem que eu comecei a ler, depois fui lendo outros, mas essa não é a ordem que eu recomendo para você. Tá? Qual é a ordem, então? Qual é o mapa, o guia para você começar a ler o C.S. Lewis? Eu já vou responder, mas antes eu peço que você deixe aí o seu like, né? Deixe o seu like nesse vídeo, compartilhe, comente. E se inscreva também no canal para você receber sempre a notificação de quando tem um vídeo novo. Toda sexta-feira a gente está com um vídeo novo aqui no canal. Então, faz esse favor aí pra gente, para ajudar o nosso canal que está começando. Tá legal? Olha,
Para quem nunca leu nada do C.S. Lewis, se você quer começar de algum lugar, eu recomendo começar por esse livro aqui, Os Quatro Amores. Por quê? Porque é um livro bem simples, bem direto ao ponto e é fácil de entender, que é o tema, o amor. Lewis vai falar sobre os 4 tipos de amor. O amor amizade, o amor afeição, o amor eros, que é o amor do homem pela mulher, e o amor ágape, que é o amor da autodoação, o amor do sacrifício, da entrega. É um assunto que é muito falado em sermões, em mensagens, e aqui ele dá um tratamento bem completo, né? E ao mesmo tempo é simples de entender e bastante edificante. É um bom ponto de partida para você conhecer a linguagem e o estilo de argumentação e o estilo da conversa do C.S. Lewis. Depois, eu recomendo este aqui, O Problema do Sofrimento, tá? O Problema do Sofrimento, que ele vai falar sobre um assunto que é muito discutido na apologética ou na defesa da fé, que é aquela pergunta que frequentemente os cristãos recebem. Se Deus existe, se Ele é todo-poderoso e se Ele é bom, por que existe o sofrimento no mundo? Por que existe maldade, injustiça, desastres naturais, crimes, barbáries? Por que é que Deus permite essas coisas acontecerem? Né? Ou Deus não é bom, ou Deus ele não tem poder para impedir a maldade. Então, C.S. Lewis aqui nesse livro fininho, ele vai ter um tratamento bastante, um beabá, explicando por que Deus permite o mal e o que o sofrimento ele representa na nossa vida. Uma boa dica para você. Aí depois desses dois, aí eu recomendo ir para o cristianismo puro e simples, que você vai ter então a visão completa de como C.S. Lewis entendia o cristianismo, como ele entendia a fé. Você já vai aproveitar muito mais o cristianismo puro e simples. E depois eu recomendo o Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, que aí você já tem a noção da linguagem dele, o entendimento dos conceitos, e você vai pegar muito mais as referências, você vai pegar muito mais a ironia e o sarcasmo desse livro, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, ok? Então, o guia, Os Quatro Amores, Problema do Sofrimento, Cristianismo Puro e Simples, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Aí você agora já conhece o C.S. Lewis, e aí você quer se aprofundar. Você quer, então, dar passos mais largos ou você quer mergulhar um pouco mais. Aí eu recomendo este livrinho aqui, ó, O Grande Abismo. Acho que na edição mais nova está como O Grande Divórcio. É um livro que tem um ônibusinho na capa. Esse livro, fininho também, aparentemente simples, mas ele tem uma profundidade muito grande. Ele descreve a viagem que uma pessoa faz num ônibus que vai ao inferno e depois vai ao céu. E aí nessa viagem ele vai falando sobre várias questões sobre a vida, a morte, o que há depois, o que é o ser humano, o que é a salvação, o que Deus faz na pessoa, como é aqui nesse livro que a gente vê o conceito de Lewis, de que não é Deus que manda as pessoas para o inferno, mas é a pessoa que escolhe ir para o inferno, porque o inferno é o lugar onde os desejos da pessoa são feitos. E o céu é o lugar onde a vontade de Deus é feita. E aí, quando a gente fica preso no nossa vontade, a gente fica se tornando cada vez menos humano. Tem um monte de cenas memoráveis aqui nesse livro, mas é importante entender. Lewis não está propondo aqui uma revelação. Eu fui para o céu de verdade, vi como é e vim trazer a resposta para vocês. Não. Isso aqui é um exercício de imaginação. É um exercício de poesia, é uma ficção, é uma fantasia. Mas, através dessa fantasia, a gente reflete sobre várias questões sobre a fé, sobre a vida e sobre o que Deus faz em nós. Tá? Então, já é um livro para leitores um pouco mais amadurecidos nesse sentido literário. E aí, depois, aí sim, aí eu recomendo A Abolição do Homem, porque aí você já conheceu bastante. E se você já tiver um conhecimento um pouco da história da filosofia, um pouco da história da teologia, A Abolição do Homem vai ser um livro que vai realmente falar muito profundamente para você. E por fim,
uma outra obra de ficção que não são as Crônicas de Nárnia, mas é a trilogia cósmica. Né? Você sabia que C.S. Lewis, além de fantasia, ele também escrevia ficção científica? Então, a trilogia cósmica, ele vai falar sobre Marte, né? Aqui temos aqui Além do Planeta Silencioso, é o volume 1, Perelandra, que é o volume 2, e Aquela Fortaleza Medonha, volume 3. São livros que contam as aventuras de um viajante que vai para Marte, depois ele vai para Vênus e depois ele enfrenta uma conspiração envolvendo alienígenas, cientistas inescrupulosos. O Mago Merlin é uma coisa realmente fantástica, né? Uma literatura fantástica, mas que vai tratar algumas questões que ele fala lá na Abolição do Homem. Então, os vilões da história, especialmente no capítulo 3, no livro 3, você vai ver algumas pontas que ele faz em relação à abolição do homem. Então é isso, gente. Esse é um guia que eu dei mais ou menos para você começar a conhecer a obra do C.S. Lewis. Depois tem muitos outros que você também pode ler. E aqui no link na descrição do vídeo você tem os links para comprar na Amazon. Você pode comprar na Amazon direto, mas se você usar o nosso link, você ajuda a expansão do nosso canal, tá bom? Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. E lembre-se, boas leituras te fazem viajar.